Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber que Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me faça, e os deuses e os outros, tanto se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como de um deles. O que, vendo ele, se levantou para escapar com vida, e se foi e veio a Bezabá, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu ao seu anônimo, a morte, e disse: já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come, levanta-te e come. E olhou-lhe a sua cabeceira e estava o pão cozido sobre a brasa, glória a Deus, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido será o teu caminho, glória a Deus. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu com a força daquela comida, e caminhou 40 dias, 40 noites, até Herodes, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor a ele lhe disse: que lhe quer fazer aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo meu Senhor, Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixará o teu concerto, derrubar os teus altares e matar os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe este neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio o terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs a estrada à caverna. E eis que veio uma voz e dizia: que faz aqui, Elias? E ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque o filho de Israel deixar o teu concerto, derrubar os teus altares, matar os teus profetas à espada, e só eu fiquei e busco a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta, Pedro, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge Azael, rei sobre Síria, e também Jeel, filho de Nissim, ungirá o rei de Israel, também Eliseu. E o filho de Safate, Abel, Meola, ungirá o profeta em seu lugar. E há de ser um que escapar da espada de Azael, matar-lo Jeel, e o que escapa a espada de Jeel, matar-lo Eliseu. Eita. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Só até 18? Então acabou. Amém. Amém. Glória a Deus. Depois tu deixa já aberto em Salmo 142, viu? Deixa já pronto para depois a gente tá lendo essa passagem também. Aqui tem uma caixinha, viu? Para quem não pegou, todos que chegaram sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Ela leu 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 até o 18, né? Onde fala que Elias encontrou-se profundamente depressivo, né? Os sintomas dele eram de uma pessoa que estava em depressão, né? Deus abençoe. Após uma grande vitória sobre os profetas de Baal, o desgaste emocional foi tão grande que não suportou a simples ameaça da rainha Jezabel. Ele estava num estado depressivo, sendo, né, um homem tão usado por Deus. Entenda, né? Outros homens na Bíblia também passaram por esse momento de depressivos, né? Como exemplo, Jó. Vocês podem estar marcando aí no papel, tá? Jó, capítulo 3, versículo 1. Notou? Depois vocês vão ler essa passagem. Ele também viveu um estado de depressão. Gideão também,
tá? Ele viveu no estado de depressão. Tá em Gideão, vai falar em Juízes, capítulo 6, no versículo 6, né, até o 15. Notou? Nota aí. Se quiser que eu repita, vocês vão notando, porque vocês vão precisar ler para poder sair desse estado de ansiedade, tá? Jonas também. Jonas, capítulo 2, no versículo 1, também viveu. Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, no versículo 1 em diante, também viveu. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Lucas 23. Meu Deus, até, porque ele estava em carne. Então ele entende quando eu e você estamos ansiosos. Ele entende quando nós passamos por um processo de depressão. Não quando você é depressivo e entra o espírito demoníaco. Aí já muda de figura, né? Tem a depressão em si e tem a depressão que abre brecha o inimigo entrar. Aí, além de você abrir uma porta, você está com depressão, aí ele ciranda bonito, né? Mas tem um estado de depressão onde é só a doença, né? Depressão é uma pressão para baixo. O nome já está falando, depressão. Ou seja, pressiona para baixo, para você ficar lá no fundo, tá? Depressão, pressão para baixo, né? É uma pressão que te pressiona a ficar lá embaixo. A depressão é um sentimento que quer que você seja, que você se sinta zero mesmo. Quando a pessoa se sente, né, pressionada pelas angústias da vida, a descida de Elias ao fundo do poço da depressão passou por 4 degraus. Esse degrau que a gente vai estar falando é muito importante você prestar atenção. O degrau da decadência, né, rumo à depressão. Há 4 degraus e que ele viveu, né, onde a Maria acabou de ler, a maninha, né. O primeiro degrau foi ouvir o que o mundo diz. Olha a decadência para a pessoa parar numa depressão. Elias deu ouvido do que o mundo diz. Do mesmo modo serve pra gente. Primeiro, ouvir o que o mundo diz. Segundo, dúvidas e medo. Terceiro, fuga e isolamento. Quarto, desilusão. Então, a decadência dele foi em 4 passos, né? Foi descendo. Começou por ouvir o que o mundo estava dizendo, depois entrou a dúvida, depois ele fugiu e depois ele ficou ali desiludido em uma caverna, né? Várias pessoas que estão em uma depressão hoje passaram por essa decadência. A maioria passou por essa decadência, né? Pois um abismo chama outro abismo, não é assim que está escrito lá em Salmos 42? Então, primeiro começam a ouvir o que as pessoas dizem e as circunstâncias, né? Como Elias, que deu ouvido a Jezabel, onde ela acabou de ler, né? No versículo 2. Depois vem as dúvidas e o medo, o fruto da instabilidade em que se encontra com Elias, que temeu, que ela leu também no versículo 3. E em seguida a pessoa começa a se isolar e fugir dos outros, de um lugar e situações que lhe incomodam, né? Como Elias, que fugiu para o deserto e nem quis acompanhar, nem quis também companhia de discípulo nenhum, simplesmente fugiu. Então, a consequência do 4º degrau, né, é a total desilusão. O fundo do poço, onde não há mais saída e a pessoa se entrega totalmente ao sofrimento. Como Elias, né, chegou lá no fundo do poço. A pessoa se entregou à desilusão, ao sofrimento. E a pedir a si a morte, de tão angustiado que estava. Estava tão angustiado que queria morrer. O pior grau depressivo é quando a pessoa não vê mais solução e pensa até morrer. Pensa que a saída é a morte. E Elias pediu. E depressão tem cura, DNA? Então vamos entender o processo que Deus usou na vida de Elias para restaurar a vida dele e meditar sobre a depressão. Como que Elias saiu de uma depressão, porque ele estava na depressão de estado de grave. Ele estava na caverna e falou assim, não, aqui não tem mais saída, né? Então, o que Deus usou para Elias? Hoje, as pessoas vão ao médico, né? Para poder encontrar os passos que já está escrito na Bíblia. Então, primeira coisa foi o descanso. Elias fez o que? Primeira coisa? Deitou-se e dormiu. E tornou a dormir. Está escrito, viu? No versículo 5.
Ele deitou-se e dormiu e tornou a dormir. Primeira coisa que fez foi dormir. Muitos não conseguem dormir. A primeira coisa que a depressão faz é tirar o sono. E como é que eu vou conseguir dormir, descansar e tornar a dormir, DNA? Primeiro, Elias encontrou um lugar agradável para descansar embaixo de uma árvore. E ali mesmo ele dormiu. Estava cansado. Não é igual hoje que tem um celular que tira seu sono, não. Lá não tinha celular para tirar sono de Elias. Ele encontrou uma árvore, um lugar confortável, e ali ele deitou. E Deus preparou aquele sono para recuperar o quê? As energias dele. Deus deu sono a Elias para que ele pudesse ser revigorado e então recuperar suas energias. E Deus deu o sono para ele. E como que Deus vai te dar um sono se você, na hora de dormir, tá com o celular na mão? Você não conversa com Deus antes de dormir. Como que ele vai te dar? E não importa, pode ser a live mais fervorosa. A hora do seu sono você tem que dormir, senão você vai agravar a tua vida. Viu? Tua saúde, se você for sozinho, vai agravar a tua saúde material. E se você tiver filhos e marido, vai agravar a família toda. Então Deus quer que você cuide disso, da sua família, em primeiro lugar. Tá? Você busca Deus o dia todo, até a metade da noite, mas vá dormir. Não fica aí com os olhos grilados, não. Não aconselho ninguém a ficar acordado. Tá? Você pode despertar para orar? Sim. 3 horas da manhã, despertei e fui orar. Meia-noite, despertei e fui orar. Mas volte a dormir, porque Deus deu a noite pra gente dormir, para não ficar com o olho regalado, não. Não vá nessa história de ficar com o olho, acordado a noite toda, e durante o dia vai ficar estressado com a sua família. Se for trabalhar, não vai ter mais a mesma simpatia. No primeiro dia você vai ainda, mas depois vai pesando seu corpo. De uma tal forma, que você vai ficar uma pessoa estressada, ranzinza. E como é que é o servo de Deus? Durma seu sono que o Senhor preparou. Porque está escrito que ele não dorme nem tosqueneja. Ou seja, ele está cuidando de você enquanto você dorme. Então sua parte é o quê? Dormir. O sono que o próprio Deus preparou para ti. Então Elias aqui dormiu e dormiu de novo. Descansou, que Deus deu sono. Eu não estou conseguindo pegar no sono, DNA de Deus. O que é que eu faço? Eu sempre aconselho vocês botar o celular longe, tá? Fazer a sua oração todos os santos os dias. Então deita e continue orando em espírito. Mesmo que não tiver em joelho, você orou de joelho, encerrou ali, torna a deitar e continua conversando com os céus. Todo dia você faça isso. Você que não está conseguindo dormir. Eu não consigo dormir, eu tenho que tomar remédio, o remédio não está mais fazendo efeito. Converse com o Espírito Santo de Deus. Como é que eu converso? Mentalmente. Se conecte a Ele e fale assim com Ele. Bora conversar um pouco? Eu quero falar de mim, mas também você para um pouquinho e tenta ouvir o Espírito Santo falar contigo. Tenta ouvir o que ele está te dizendo, tá? Se for algo duvidoso, é da sua própria mente. Mas se for algo que te motiva, é dele. É do Espírito Santo. Então, tente ouvir ele também, tá? Você pode falar dos seus planos para ele, Pode falar de tudo que está acontecendo no primeiro dia. Você pode deitar 10 horas da noite e dormir meia-noite. E 2 horas de relógio conversando com ele. Não é conversando no celular nem com ninguém, não. É conversando com o próprio Espírito Santo. Sua ligação e sua intimidade com ele. Vamos dizer que você passe 2 horas, deita 10 e vai dormir meia-noite. Só conversando com ele. Converse tudo. Na segunda noite, você vai ver que você vai deitar 10 horas e quando for 11h30 você já vai estar dormindo. Aí você vai conversar 1h30 com ele. Na terceira noite, você deita 10 horas, E quando você vê 11 horas, você já está dormindo. Já diminuiu mais 1 hora. Na quarta noite, você continua conversando com ele. Vai dormir 10h30, já diminuiu. Daqui a pouco você só vai conversar uns 10 minutinhos com o Espírito Santo e já vai estar dormindo. Porque ele vai te dar um sono tranquilo. Começa a praticar isso todos os dias. Não desista no primeiro dia. Continue conversando com ele, se conectando a ele. E então o sono virá. E nunca mais terás insônia e nem tampouco ansiedade para dormir. E aos poucos vai largando o medicamento. Mas não deixe de tomar os medicamentos enquanto Deus não te libertar por completo. Vai devagarinho, vai tirando. Daqui a pouco você dormirá como um bebê. Coloca isso em prática, tá? Comece hoje mesmo a exercer isso. E não desista até você dormir o sono que Deus quer que você durma, tá? Não crie ilusão de ficar a noite toda acordada e achar que é normal, porque não é normal, tá? Durante o sono, o cérebro, tá, e o corpo recompõem suas forças. Por isso Deus deixou o sono pra gente dormir. Se fosse pra gente dormir, Deus não deixava, Nem noite ele deixava o dia todo. Ainda não estamos no corpo glorificado. E por isso precisamos dessa força que nos recompõe
durante o sono. Um dos primeiros sintomas de uma pessoa que está entrando em depressão é perder o sono. E por isso, né, e para se recuperar, é que é importante descansar. Uma sociedade onde a cada dia o sono vai se decaindo, né? Onde essa sociedade e o descanso são desvalorizados por um ritmo de vida descontrolado. Eu passei a noite toda no glória. E o dia? Você passou no glória também? Então, não caia nessa, tá? Colaborar para que existam tantas pessoas depressivas. Se você ficar a noite toda incitando alguém também ficar como você está colaborando com a pessoa a ficar com depressão, tá? A palavra de Deus promete que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O Senhor está garantindo para você que você pode descansar nessa sombra, tá? E é bem conhecido esse pedacinho porque está lá em Salmos 91, né? Então, devemos pedir a Deus que nos conceda esta restauração, orando, como eu falei antes de dormir, continuar conversando até pegar no sono, tá? E em paz me deito e logo pego no sono. Porque está escrito que você vai deitar em paz e logo o sono te pega. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Também está escrito lá no Salmos 4, versículo 8. Depois vocês vão pegando cada versículo e notando e vai fazendo check-up diariamente desses versículos na tua vida. Vai lendo e entendendo eles. Não é só ler, tem que entendê-los. Se o Senhor está falando que em paz você pode deitar e logo Ele próprio te dará o sono, porque só Ele pode te dar um sono tranquilo, um descanso seguro. Você tem cuidado para tirar o tempo do sono necessário? Não? Então comece hoje. Não é amanhã não, viu? É hoje. A partir dessa noite eu vou exercer isso, DNA. Porque eu sei que é importante e a Bíblia nos motiva a isso. Então descanse e renove as suas forças para continuar a sua jornada. Porque foi o primeiro passo que Deus ensinou a gente pela palavra. Elias estava lá, Deus falou, vai descansar, meu filho. Batalhou tanto que o corpo está cansado. Então, Elias, a primeira coisa que ele fez, dormiu, depois tornou a dormir. Então, descansou. O corpo dele tinha se revigorado, né? Logo após o seu sono maravilhoso, ele estava ali, acordado, e então veio o quê? A alimentação, né? No versículo 6, quando a maninha leu aí, onde diz que um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água, né? No versículo 7 vai dizer, levante-se, comeu e bebeu, né? Levantou-se, comeu e bebeu. Elias, né? Depois do sono, ele foi lá, comeu e bebeu. Da preparação de Deus, viu? Ele não tinha condição nem de fazer, mas Deus foi lá e preparou o pão para ele, a água para ele. E naquela época isso era bom por demais da conta. Hoje vai comer só pão e água, por logo já geme, né? O Elias comeu com maior prazer a preparação de Deus, né? Hoje nós entendemos que esse pão é a palavra, que essa água é Jesus. Então, Elias, ao acordar, ele encontrou um pão cozido quentinho. E quando ele olhou a água estava fresquinha. Imagina aí, no lugar onde não tem geladeira, a água lá fresquinha, porque o próprio Deus preparou. Precisava se alimentar para restaurar suas forças físicas. Deus preparou aquele alimento para fortalecer Elias. Tá entendendo? E muitas das vezes a pessoa acha que vai ficar com fome, é que vai ficar forte. Mas Deus incentivou o quê? A Elias comer. Foi lá e preparou. Come e beba. Porque é longa a tua jornada, meu filho. A alimentação precisa ser bem cuidada, para que a pessoa não fique deprimida. Tem que ter uma boa alimentação, sim. Existem pessoas que sofrem de anemia ou a falta de proteína e sentem-se desmotivados por isso. O corpo não reage. Se teu corpo é templo e morada do Espírito Santo, ele precisa ter reação. Então ele precisa ser bem cuidado também, tá? Então Deus fez o quê? Cuidou da alimentação de Elias. Existem pessoas que sofrem por conta disso. Não é nem uma outra doença, é as proteínas que não tem no corpo. Por isso que você vai no médico, os médicos já passam meio mundo de vitamina. E quando tá no estado de ansiedade ou depressão, eles logo identificam que você não tem essa vitamina no corpo, porque não se alimenta bem. Então, cuide da sua alimentação, tá? Se precisar tomar as vitaminas, toma, porque não é um medicamento para você se viciar, né?
tem as vitaminas, tomem elas, tá? Porque isso vai ajudar você a reagir, tá? Então a falta de proteína te fazem sentir-se desmotivado, sim. Hoje eu tô parecendo que eu trabalhei na roça o dia todo, DNA. Meu corpo todo cansado, todo quebrado, porque não tem essas proteínas. E Deus, como nosso maior psicólogo, é o nome que dá psicólogo, Maria? Psiquiatra, psicólogo, que cuida da cabeça da gente, né, emocionalmente. Então tem os dois, tem esses profissionais. Deus é maior que eles. E ensinou Elias como sair. Tá ensinando pra mim e pra você também como sair. Tá vendo o que tá escrito na Bíblia? Todos os passos pra você sair de uma depressão. Então, né, o que acontece? Deu pão e a comida, aí a bebida pra ele. Pão e água para Elias. Então, aqueles que se alimentam inadequadamente se tornam obesos e perdem a disposição. Outros até não engordam, mas mesmo assim não tem força. São magrinhos, mas sem força, porque ali não tem os nutrientes para reagir. Então, falta de cuidado com a alimentação é uma característica de uma pessoa com depressão, tá? No mundo atual, a alimentação tem se tornado muito artificial. É baseada mais no sabor do que na nutrição, não é assim? A gente prefere, eu mesmo sou uma dessas. Então, as pessoas não têm mais tempo para comer, tendo que fazer suas refeições até mesmo em pé, não é assim? Você tem cuidado da sua alimentação para ter uma vida saudável? Tem? Se não tiver, comece hoje, tá? Hoje, né? Amanhã não. A partir do meio-dia, caça um prato nutritivo. Você tem cuidado da sua alimentação para ter uma vida saudável? Fica aí a perguntinha para vocês. Podem responder na barrinha de rolagem, tá? Quero que vocês movimentem bastante a barrinha de rolagem. Escreva, né? Bastante coisa para movimentar. Eita, Deus maravilhoso. Então, procure se alimentar bem e adequadamente para ter mais disposição, tá? É matéria? É material, sim. Por quê? Porque se fosse assim, Deus não cuidava dele dessa forma. O próprio Deus cuidou de Elias assim. Porque a matéria dele tem que ficar em pé para ser usada pelo Espírito Santo. Porque se fosse assim, usava uma pedra mesmo. Entende? Então tem que se cuidar, sim, servos do Senhor. Tá? Primeira coisa foi o quê? O sono, que é o descanso. A segunda coisa é o quê? A alimentação. E a terceira coisa que vamos falar é exercícios. O tal exercício que pega a gente também, né? A gente não quer fazer exercício. Mas, olha o que Deus fez aqui com ele. Agora é hora de caminhar, filhão. Caminhou 40 dias e 40 noites. A gente não quer andar nem meia hora, né? Santo Deus. E assim foi. Ó, pra você ver como é que Deus é magnífico. Ensinou passo a passo como sair de uma depressão. Entenda, né? É que após descansar e se alimentar, chegou a hora de Elias se exercitar. Uma caminhada de 40 dias. Com isso, Deus estava lhe preparando para continuar a sua caminhada de vida, né? O ancião da nossa comum mesmo foi no médico, o médico falou assim, vai caminhar. Como ele tem condição financeira, eu digo que ele é um dos mais ricos daqui da nossa cidadezinha. É o ancião. Aqui na minha cidade mora 2 anciãos, só que ele é ancião da cidade vizinha, mas ele mora aqui na nossa, né? Que ele tem casa, tem tudo aqui, lojas aqui. E ele disse que o médico mandou ele caminhar. Mas a Bíblia já tá mandando a gente fazer caminhada. Entendeu? Então Deus foi lá e falou, agora é hora de andar. E assim foi. Ele caminhou 40 dias e 40 noites. Caminhar, passear e divertir são atividades físicas que ajudam a reagir, a erguer a mente, né? Sua mente não vai ficar parada, sua mente vai ficar em movimento. Uma pessoa que fica trancada em casa não sente motivação para melhorar. É preciso se levantar e continuar a vida. Enquanto se faz a caminhada, a mente, né, é arejada e o corpo fica forte, se fortalece, os músculos vão se fortalecer, né? A maninha aqui falou, eu quero vender a moto e andar de bicicleta. Eu falei, é bom, é muito bom. Vai andar de bicicleta que é melhor do que andar de moto. E assim ela tá fazendo. Então, exercícios físicos liberam a adrenalina e a disposição, além de ajudar na alimentação e no sono. Por quê? Porque quando você faz um exercício, o teu corpo vai ficar um pouquinho mais cansadinho e na hora que você for dormir, você vai comunicar, como eu já disse, com os céus e logo o seu corpo vai lhe dar um desmaio de descanso, né? Ajuda, sim, no sono e na boa alimentação. Ajuda também. Então, são supridas
né, essas necessidades físicas, a pessoa já tem um bom início para sair da depressão. Com esses 3 passos. Que a autoestima da pessoa é melhorada quando se vê, né, capaz de sair e caminhar, já é um grande passo, né? E eu costumo dizer que hoje em dia, antigamente, tinha muito mais mendigos na rua e muita necessidade de pessoas na rua, de você evangelizar pessoas em rua, você ajudar alguém na rua. Hoje tem mais pessoas dentro de casa precisando de ser evangelizada e de ser socorrida do que debaixo das fontes. O que tem de gente dentro do quarto, preso, com depressão. O que tem de gente precisando de uma mão lá dentro do quarto que ninguém vai ver. Na rua é mais fácil tu ver do que dentro do quarto. Do quarto parede não vai roubar a casa da pessoa para entrar para ver como é que ela tá, né? Então, a importância das nossas lives é porque a gente vai entrar lá no quarto delas. Na rua, todo mundo, todo olho vê. Se alguém fosse pular ou fazer alguma coisa, o outro corre para ajudar. Não é assim? Então, exercícios físicos liberam a adrenalina e a disposição. Tá? Então, Deus, o próprio Deus, motivou ele a caminhar. E não foi pouquinho, não, viu? Não foi pouquinho, não. Imagina aí tu caminhando 40 dias e 40 noites. Imagine só. Só um minutinho aqui. Tô montando quebra-cabeça, mulher. Ô, irmã Daniela, só uma dúvida só. Quando ele tava lá deitado, que ele levantou, que ele viu a comida lá pra ele, foi Deus que colocou ou era dele mesmo a comida? Não era dele, não. Como é que ele ia fazer dormindo? O pão tava quente, água fresca. Eita, Deus grandão, hein? Porque foi 2 vezes, então, foi o anjo do Senhor que alimentou ele. Olha. Tá vendo aí? Mano, né? Então, a falta de ânimo para sair de uma característica depressiva, né? O sedentarismo, eu conheci essa palavra desde novinha, e ativismo dificultam as pessoas a se cuidarem e aumentar o número de pessoas deprimidas. O ser humano não foi criado para ficar trancado em casa, não. Menina. Prédios, né? E galões. Prédios ali, aqueles grandes prédios, galpões. É preciso interagir com o mundo externo, principalmente com a natureza. A natureza é muito boa para você respirar, né? Algo saudável. Por isso, Jesus mandou sair para olhar campos, né? Tem uma passagem que ele diz em João, capítulo 4, no versículo 35, né? Ele incentiva o pessoal, olhai os lírios e os pássaros. Também tem Mateus 6, 28. Olha pra você ver como que a Bíblia ensina a gente a sair de um estado de depressão. Você tem se exercitado e cuidado do seu corpo? Sim ou não? Se não, comece hoje, né? Eu costumo falar, né? Que tudo no início vai doer, vai ser parecendo um sacrifício, mas depois vai melhorar. Depois você vai colocando num hábito bom, um hábito que vai fazer bem para vocês. Então faça uma caminhada, né, ou um lazer e procure se cuidar, né, meu Nunes? Se cuide mais. Então esse é a terceira, né, o terceiro degrau que Deus ensinou a Elias. Caminhar, e ele caminhou 40 dias e 40 noites. Também teve um outro muito importante, que foi o desabafar. Meu Deus, o desabafar. O Senhor deu a oportunidade para Elias se abrir e desabafar. Elias repetiu 2 vezes, contando os seus problemas. Deus deu essa oportunidade para ele. Pode falar, filhão, que eu tô aqui para te ouvir. E Deus demonstrou interesse por sua dificuldade. Pacientemente escutou o seu lamento. Como não havia mais ninguém para Elias conversar, Deus mesmo foi o seu terapeuta. Amigo e conselheiro. No teu quarto não tem ninguém, mas Deus o faz presente e é o seu próprio terapeuta, teu amigo e teu conselheiro. Quem está sofrendo precisa de conversar e se abrir. Coloca tudo para fora, lance toda a sua ansiedade sobre Deus. Enquanto a pessoa fala, está refletindo o seu sofrimento e é amenizado. Uma das melhores formas de ajudar quem está sofrendo não é falar palavras de conforto, não, e sim ouvir. O próprio Deus ouviu ele com paciência. Deus deixou Elias falar. E Elias repetiu a história 2 vezes e Deus lá, com todo amor, ouvindo ele. Muitas das vezes você não precisa falar, só tem que mostrar interesse no que a pessoa está falando. Deixa ela falar. Uma pessoa deprimida precisa de um ombro para chorar e de alguém que ouça e considere a sua situação. Como uma panela de pressão, quase estourando, né? É assim. Essa panela de pressão está ali quase estourando. É imprescindível aquilo. Desabafar para aliviar a tensão
e agir com mais tranquilidade. O ouvinte precisa ser empático. Não na necessidade de concordar com tudo que ele está dizendo, né? Mas demonstrando empatia, a simpatia. Sim, ser simpático, empático, é ser paciente e tentar se colocar na situação da pessoa que sofre para compreender o outro. O mesmo, né? O mais importante disso tudo não são os fatos em que se a pessoa conta tudo, a pessoa conta, e sim o seu sentimento em relação a eles. Porque quando você se coloca no lugar do próximo, você vai sentir um empate, você vai sentir aquele embaque. Então, quando um local do corpo está machucado ali, né? O que acontece? Tá machucado aqui, DNA, tá, filha? No seu... Você vai sentir, né? Você vai olhar. Você não tem que só ver, você tem que sentir. Entende? Até uma pena que se encosta provoca dor. Tá machucado aqui. Se triscar, uma peninha suave vai doer, não é assim? Assim são os problemas. Que podem não ser tão graves, né? Talvez não é tão grave, mas a dor, você olha, não parece que tá doendo tanto, mas se tocar, dói. Então você se coloca no lugar do próximo, coloque um pouquinho para ajudá-lo a sair de um estado em que Deus já muitas das vezes fez a gente passar, e a gente já está apto a ajudar o outro. Assim, os problemas podem não ser tão graves, mas a dor do sentimento é insuportável para quem sofre. Não o menospreze. Você tem que procurar alguém para desabafar seus problemas, tem? Você aí que está nesse estado de ansiedade que não te pertence, nem faz parte de ti. Você tem essa necessidade de procurar alguém para desabafar, para falar dos seus problemas? Eu quero te aconselhar, desabafe com seu melhor amigo. Quem é seu melhor amigo? Jesus Cristo. É o Consolador e te ajudará. Assim como ajudou Elias ali. Você pode ter alguém de confiança? Pode. Mas eu aconselho mais a desabafar com o próprio Jesus. Tá? Porque não conhecemos o coração de ninguém. Tem outra parte que é o consolo. Aí foi o quarto, né? O quarto item, onde ele desabafou com Deus. Ele falou tudo pra Deus. Ele lançou toda a ansiedade dele em Deus. Falou tudo bem. Ele lá não fez capa, não. Ele não é igual quando a pessoa, você tá bem? Eu tô bem. Mas lá não. Você tá bem? Não, Deus, eu tô estribuchado. Eu tô que não aguento mais respirar. Lá ele não fez capa. Ele lançou toda a ansiedade. Então, lance toda a sua ansiedade sobre Deus, né? Primeiro foi, e depois que ele falou, desabafou com o próprio Deus, veio o consolo. Elias estava dormindo, sentiu que alguém lhe tocando, mas não era um toque qualquer. Pois sentiu virtude ao ser tocado. Aquele foi um toque de anjo. O anjo de Deus tocou em sua vida para fortalecê-lo. Oh, aleluia. Enquanto pensava que estava sozinho neste momento, Deus lhe envia a companhia de quem? De um anjo. Tá entendendo? Meu Pai, quantas vezes estamos sozinhos e precisamos de alguém que nos toque, um abraço apertado, um aperto de mão, ou qualquer manifestação de apoio. Quando alguém faça carinho e mostre amor, um ombro para chorar, né? A pessoa que está lutando com a depressão, ela precisa sentir que não está só. Precisa sentir que tem alguém por ela. Por isso é imprescindível abraçar, apertar a mão, olhar nos olhos e falar palavras de consolo. É isso. Está precisando de apoio e consolo? Você está precisando disso? Então procure alguém que lhe apoie com bênção do Consolador pelo Espírito Santo de Deus. Tá? Desabafe com o papai. Depois procure alguém que você vê que seja espiritual e que te aproxime de Deus. Pessoas que você tem que sondar antes, aquelas pessoas que te deixam mais perto de Deus. Aí sim, procure alguém assim, né? Se é um homem, procure um irmão que também seja homem para te apoiar naquilo. Você analisa primeiro, né? E ali, seja companheiros dele, não para desabafar, mas para servir a Deus, entende? Para dar glória junto, para orar junto, para chorar junto ali. Então, ocupar seu tempo com as coisas do céu é preciso. Então, e aí você vai ser apoiado, porque a outra pessoa vai ver que você tem o mesmo interesse, de buscar os céus. Então, está aí. No quinto degrau foi o consolo. E Deus o consolou, enviando um anjo para fazer companhia para o próprio Elias. Tá vendo como é que é quando servir a Deus? Então temos o sexto. O sexto é a motivação. A motivação
Quando ele disse no versículo 5 e 7, levante-te, levanta-te, sai, vai. As palavras direcionadas a Elias, nesse momento, foram para motivar a sua vida a continuar a caminhada. Deus lhe mostrou que tinha muito a realizar ainda através da vida dele. E precisava que ele se levantasse, sair e ir em direção ao objetivo. Então, Deus foi lá e falou, agora já comeu, já bebeu, já dormiu, já fez sua caminhada, agora já está perto de quê? Do objetivo. E Elias estava ali pensando que estava o quê? Sozinho. Não tinha mais ninguém na multidão. E Deus falou com Elias, né? A voz de Deus, né? O motivo para continuar é a voz de Deus. Prometeu que havia 7.000 joelhos. Não foi assim? E mandou ungir reis e profetas. Elias agora tinha um novo objetivo para viver, sabendo que não estava só e que deveria conduzir reis e profetas. Tá entendendo? Ele pensou que estava na caverna sozinho, que Jezabel já tinha executado a galera toda e que não tinha mais ninguém ali servindo a Deus, estava todo mundo à mercê dela. Só que aí Deus falou, não, tenha uma multidão para tu liderar, filhão. Levante, ande, levante. Amém, Eliel. Bem-vindo, maninho. Então a falta de motivação é uma característica de quem está com depressão. Pessoas não são movidas por desafios, por isso é preciso ajudar a pessoa a sonhar. Tá? Eu e você temos que ajudar a pessoa a continuar sonhando, né, os sonhos que o Senhor sonhou para eles. Construir objetivo para a vida futura, ajudando a sair de um quarto ou de um quadro depressivo. Se tiver, se tiver sempre algo para idealizar para o futuro, a pessoa consegue viver melhor quando ela tem um quê? Algo na mente que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não posso simplesmente me dobrar aqui nesse quarto, não, eu vou reagir em nome de Jesus. Para alguém que deseja sair da depressão ou mesmo ajudar quem precisa de cura, é importante fazer um plano para os dias. Tem que ter plano, não pode ver sem plano não. Tem uma passagem na Bíblia que diz que os planos de Deus são melhores que os nossos, né? Mas tem outra também que diz, né, que apresenta o Senhor teus planos. Ou seja, você fez um plano, você vai lá e apresenta a Deus. Olha aqui, Deus, meu plano. Veja aqui, como é que tá? Tá de acordo com o teu, né? Se tiver algum que estiver saindo fora do teu, coloca na linha, né? Mas faça planos, não seja uma pessoa sem plano, faça seus planos e apresenta o Deus grandão, né? Apresenta ele vai dar, com certeza, vai olhar para você e ver o que tu anda planejando por aí, né? Se você convive com uma pessoa que está em ansiedade e depressão, convide para um passeio. Você pode. Uma festa onde se dê glória, uma festa que se aproxima, eventos que aproximam de Deus, né? Ou fazer algo diferente nos dias próximos, né? E na natureza, e no parquinho. Chega lá, pode cantar na natureza junto com eles. Mostra a beleza que Deus fez, porque em cada detalhe da natureza tem a mão de Deus. E com perfeição, né? Sem defeito nenhum, que tudo que Deus faz é assim. Mantenha-se sempre com o objetivo à frente. A expectativa positiva para um futuro faz as pessoas sonhar e lutar para realizar. Né? Quem não está casado, se apronte. Tem muita coisa para sonhar, não é verdade? Precisamos sim de motivação, né? Você está precisando de motivação? Sim ou não? Bota aí na relógio. Deus tem grandes sonhos para a sua vida. Se você não sabia, fique sabendo que Deus tem grandes sonhos para a tua vida. Não é pouco não, tá bom? Então, Elias estava ali. E tem uma parte maravilhosa, que é a parte sobrenatural. Meu Deus. Elias teve muitas experiências maravilhosas. Elias teve. Onde ele presenciou o poder de Deus. Nesse momento ele viu o quê? Olha, o sobrenatural de Deus. Ele ouviu trovões, fogo, tempestade. Tá me ouvindo direitinho, mano? Que apareceu o nome aqui, não sei o que lá online. Então, ele ouviu os trovões, o fogo, tempestade, mas não sentiu a presença de Deus nisso. Nesses 3 itens, né? Nessa ocasião não. Em outras ocasiões você pode até sentir, mas nessa ocasião, na necessidade de Elias, ele não sentiu Deus no trovão, não sentiu Deus no fogo e nem tampouco na tempestade. Ele não sentiu Deus, tá? Em nenhum deles. Contudo, né? Quando sentiu uma brisa, falar em brisa, eu tô precisando de uma brisa aqui. Quando ele sentiu uma brisa suave, ouviu a voz de Deus falando mansamente ao seu coração. Né? Tem pessoas que vão ter que ouvir a voz de Deus mais intensa, mais grossa. Mas na ocasião de Elias, ele precisava disso aqui, de uma brisa suave e de uma voz mansa. Deus moveu
céus e terra para mostrar seu poder a Elias. Isso que é o sobrenatural de Deus. Mas com ele preferiu tratar com amor e cuidado. O Senhor queria mostrar a Elias que tinha poder de mudar tudo ao seu redor, embora preferisse transformar primeiramente o quê? Interior. Ele pode mudar tudo ao nosso redor que a gente vê, mas Deus preferiu começar de dentro para fora. E assim fez com Elias. Foi lá e cuidou do interior de Elias, né? O sobrenatural de Deus acontece quando os recursos humanos naturais não são capazes de solucionar nossos problemas. Isso é a vida espiritual. Se a depressão for tratada apenas como um problema emocional ou até mesmo físico, suprindo a falta de hormônios, energia, ou acalmando a pessoa com remédios e não cuidando também da vida espiritual, o tratamento é incompleto. E o tratamento de Deus foi completo na vida de Elias. Tá entendendo? Não estou dizendo que a depressão é algo apenas espiritual, mas eu estou dizendo que Deus cuidou materialmente, emocionalmente e espiritualmente de Elias. É 3 coisas. Tá vendo como é que é importante a gente ler a palavra? Então, contudo, a espiritualidade ajuda até mesmo em problemas emocionais. Isso também não isenta o tratamento, tá bom? Do psicólogo que você passa. Tá? A vida de oração e ouvir a pregação da palavra de Deus são grandes apoios para quem está nesse estado, tá? Para quem precisa vencer, né, a essa enfermidade, a depressão. Deus também pode curar a depressão como cura todas as doenças e enfermidades. Se ele quiser fazer um milagre assim, ele faz. Tá entendendo? Mas tem pessoas que precisam de quê? Processo. Tem milagre e tem processo. É 2 itens. A maioria estão no processo, porque é no processo que se amadurece. É no processo, né? E Deus também pode curar, tá? No piscar de olho, pode. Se quiser fazer um milagre, vai embora, depressão. Foi embora, pode. Mas a maioria está em processo. Quando a pessoa tem uma experiência com Deus, a sua vida é transformada. A alegria espiritual é maior que qualquer outra adrenalina que já possa ter sentido. A alegria, o poder da presença dissipa todas as outras coisas ruins, bate em retirada. Por isso que é importante você ter em busca constante dessa presença. Como eu disse, a alegria espiritual é maior que qualquer outra adrenalina que já possa ter sentido na sua vida, tá? Porque é sobrenatural, não é daqui, né? Mas não esqueça de cuidar disso daqui, porque isso aqui precisa estar de pé para o Espírito Santo morar. Nossa casa tem que estar arrumada. Você já experimentou o sobrenatural de Deus? Coloque na rolagem se você já experimentou o sobrenatural de Deus. Creia que Deus pode transformar todas as coisas e te curar? Você crê nisso? Você crê? Se você seguir passo a passo, você vai ser libertado. Eu vou estar retirando um pedaço dessa live e fazer um vídeo dela. Mas vou deixar lá no meu perfil e pedir para quem está aqui repostar no perfil de vocês também, para ajudar outras pessoas a saírem desse estado e ganhar vitórias atrás de vitórias, tá? Depressão tem cura? Tem? Tem sim. Deus proporcionou um tratamento completo para a depressão de Elias. Cuidou de seu, né, da sua mente, do seu coração. Ele cuidou por completo de Elias. Primeiramente, Deus permitiu descanso na vida dele. Ele dormiu. Depois alimentou ele. Depois mandou fazer exercício. Depois mandou ele desabafar. Pode lançar tudo. Fale tudo. Depois consolou. Depois motivou. Dando o quê? Um apoio com um anjo. Depois veio o sobrenatural. 7. Tá? O corpo. Deus usou no corpo dele o quê? O descanso. Dormir. Depois deu a alimentação. E depois exercício. 3 itens para o corpo. Descanso, que é o sono. A alimentação bem preparada. E o exercício. Para o nosso corpo aqui. Para essa casa que é templo e morada do Espírito Santo. E depois para a alma dele. Foi o desabafo. O consolo e a motivação. Deus usou para a alma dele. Que é a vida sentimental. E depois para o espírito. Que foi o sobrenatural. Que foi o último item que acabamos de ler. Onde Deus falou com voz suave. Como essa brisa. Por isso a cura da depressão deve contemplar, né, a integralidade, ou seja, tem que ser por completo. Não pode ser só o corpo, não pode ser só o espírito, não pode ser só a alma. Tem que ser os 3. O tratamento tem que estar nos 3, tá? Um tratamento que trabalhe somente na mente e emoção, sem cuidado do corpo e do espírito, será inútil, tá?
Além disso, se cuidar apenas do corpo, o máximo que pode conseguir é uma tendência de remédios, tá? Já o cuidado extremo apenas com a espiritualidade gera o que? Pessoas fanáticas. Também tá errado, né? Jesus falou sobre ansiedade, né? Está cansado e sobrecarregado. O próprio Jesus falou, lá em Mateus capítulo 6, no versículo 11, tá? Mateus no capítulo 6, versículo 25, e também no 11, no versículo 28. Jesus falou sobre ansiedade. Falou, quando ele disse está cansado e sobrecarregado, ele está falando disso, tá? O ser humano não foi criado para viver sobrecarregado e sob pressão. Precisa ter tempo para contemplar belezas ao seu redor, né? Como contemplar as flores, os pássaros. Precisa tirar esse tempo para depois não se agravar e depois tu vir gemer, né? Você tem procurado a cura para a depressão? Para ansiedades? Então procure a cura completa para a depressão, não só um item na tua vida, tá? Não só um item. A cura da depressão, tá? E está aqui uma resposta bíblica. A Maria agora vai estar lendo um salmo onde Davi se encontrava também, viu? Numa caverna. Pode ler, maninha. É Deus grande. Esse salmo que eu li, eu recitava ele tanto nos cursinhos de jovem. Glória a Deus. A oração em meio de grande perigo. Com a minha voz clamei ao Senhor. E com minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face e expunha minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste as minhas veredas e o caminho que eu andava ocultar um laço. Olhei para a minha direita, vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei e disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende o meu clamor, porque eu estou muito abatido. Livra minha alma dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, pois os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Glória a Deus. Então, ele estava num estado de depressão na caverna, né? Com medo. Estava com medo lá também, né? E vocês podem contemplar que Deus também deu a vitória para ele. Por que quando chega na tua vez não vai ter vitória? Que história é essa? Então reajam hoje, né? Levante e siga cada passo que foi dito hoje. Não fique prostrado, porque Deus deu a vitória para todos esses, né? Esse salmo vocês podem estar lendo e meditar que ele era um homem de Deus também, assim como você é. Você não é menos que ele. E também estava nessa situação. Então vocês precisam reagir. E eu sei que a vitória é de vocês. Sim, por quê? Porque vocês fazem parte de um povo de Deus, tá? E Deus vai dar a vitória para cada um de nós que enfrentar isso. E peço a vocês para compartilhar isso com as pessoas nos seus estados. Às vezes você não sabe que ela está sofrendo, tá? Mas pode ajudar no simples compartilhar de vídeo. Pode também estar postando no perfil de vocês, tá bom? Eu vou estar tirando esse pedacinho da live e fazer um vídeo e colocar lá, tá? Aí tá ensinando do início ao fim tudo que foi dito aqui. Amém? E Deus seja louvado por essas passagens lidas. E eu creio que fará a diferença na vida de muitos que estão aqui e que vão ainda ver. Amém? Deus abençoe e Deus seja louvado por essa palavra. Amém.